o dia que eu percebi que estava afastando o meu marido e o que eu fiz para mudar isso. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo no YouTube, que alegria ter você por aqui. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de esposas e eu estou voltando aqui com os conteúdos no canal com muita alegria, porque eu quero conversar melhor com você, eu quero aprofundar alguns assuntos aqui e infelizmente no Instagram isso não é possível e eu já estava sentindo falta de falar, de deixar aqui guardado, gravado nessa plataforma, alguns conteúdos que para mim são primordiais e que podem ajudar muito mais mulheres. Então seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aqui agora no botão que está aqui embaixo, ativa as notificações, porque nós vamos ter a partir de agora 3 vídeos por semana. 3 vídeos por semana e eles serão muito profundos, eles serão um pouco maiores do que normalmente você está acostumada no Instagram, entre 15 e 20 minutos, podendo chegar a 30 minutos, dependendo do assunto, e que vão aprofundar. A ideia aqui é que você saiba mais, que você possa aprofundar e que você possa subir os degraus da sua santidade, da sua maturidade, tá bom? Então vamos lá. Houve um dia, no momento, desde que eu comecei a trabalhar o meu feminino e me perceber como esposa e como estava o meu relacionamento com o Renato, lá por volta de 2017, 2018, por aí, que algumas coisas estavam me incomodando demais, principalmente a maneira como a gente conversava. Na verdade, a gente não conversava. Eu falava sozinha. Sempre, desde que a gente começou a namorar, eu falava sozinha. Eu falava, eu decidia, eu explicava, eu retomava, eu voltava, eu me confundia, enfim. Isso, no início, parecia assim, parecia uma coisa muito gostosa. Por quê? Porque pelo meu temperamento colérico e pelo fato de eu já ter tido muitas dificuldades, muitas carências e de ter muitos relacionamentos abusivos, o Renato ser mais dócil, ser mais pacífico, acolher tudo que eu queria, foi um prato cheio para mim, porque inconscientemente eu estava precisando daquilo. Só que com o tempo, a nossa comunicação ela foi se tornando o quê? Eu mando, ele obedece. Não que eu tivesse a intenção consciente de que eu queria mandar nele, mas tudo que eu falava ele acolhia. Ainda que ele não concordasse, e isso aconteceu nas nossas finanças, nos planos da nossa família, nas decisões com as crianças, tudo eu decidia sozinha. Por quê? Porque ele estava sempre acolhendo e concordando. E a gente foi criando uma espécie de afastamento, principalmente do meu feminino e do masculino dele, conforme a vontade de Deus dentro do matrimônio. Que o homem tem que ter essa força de decisão, que a mulher tem que ter uma força de decisão, mas pautada no marido, que o marido tem que ter voz. E foi uma situação muito delicada, que eu quero que você preste atenção nesse pedaço, porque foi lá por volta de 2017, também 2018, não, 2017, que a nossa filha Maria Isabel, ela estava com dificuldade para sair da fralda, ela fazia só xixi no vaso, fralda, o cocô ela não conseguia, e eu fui para uma psicóloga, eu, ele e a neném, né? E chegando lá, a psicóloga falou, olha, olhou ela, avaliou e tal, ela falou, ela não tem nenhum problema, eu quero conversar com vocês dois. E aí, na semana seguinte, a gente deixou a Maria Isabel com a minha mãe e foi só nós dois, fomos só nós dois. Chegando lá, eu conversei, eu contei pra ela e tal, e aí eu falei que eu estava confusa, foi na época que eu estava confusa se eu deveria sair do hospital ou não. Eu não sei se você já conhece essa história, se você quer conhecer, se você não conhece, coloca aqui embaixo já que conta essa história do hospital, porque eu sou enfermeira, trabalhei como enfermeira há muitos anos, e eu estava querendo sair do hospital, já não tinha sentido nenhum dentro do hospital pra mim, e eu cheguei lá e a gente conversando e tal, e ela falou assim, olha, de fato vocês não têm problema em casal. Então na próxima semana eu quero só você, Jaqueline, aqui. E aí eu fui. Nesse dia que foi crucial, ela conversando comigo e tal, ela falou, Jaqueline, você quer sair? Aí eu falei, quero, eu tenho muita vontade de sair. Mas e o seu marido? Aí eu falei pra ela assim, meu marido não se importa. Ele diz que tanto faz.
E aí ela falou uma coisa que me chocou muito e que na hora e durante muito tempo eu fiquei com muita raiva dela, mas depois eu entendi, depois que eu estudei sobre o feminino e o masculino, eu entendi o que ela estava querendo dizer. Ela olhou pra mim e falou assim, ué, não tem naquela casa, não tem um homem que decida as coisas, isso vai dar divórcio. Aquela foi a última vez que ela me viu, nunca mais ela me viu na vida. Porém, ela tinha razão. Porque eu estava confusa, pesada, exausta, indecisa, e eu precisava da decisão, da voz dele. Só que eu mesma treinei, fui treinando, eu e ele fomos treinando esse ciclo vicioso, de que eu decidia tudo sozinha. Então, para ele estava tudo certo e para ele eu tinha total capacidade de decidir tudo. Só que esse decidir tudo, com esse decidir tudo, eu comecei a passar por cima dele. Eu comecei a não dar espaço para ele. Então, toda vez que a gente ia conversar, era sempre um banho de acusações. Eu acusava ele de tudo, eu cobrava, eu só queria fazer isso. E eu não dava espaço para ele decidir nada. E eu comecei a observar, porque eu pedi a Deus que me mostrasse o que podia estar acontecendo. E Deus foi me mostrando o quanto eu estava soberba de tomar as decisões sozinha, de não olhar para ele, de não solicitar a ajuda dele, de não pedir conselhos para ele, de não deixar, eu não sequer não dava espaço para ele decidir nada. E isso foi afastando a gente. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas eu e Renato, a gente nunca teve problema de briga. A gente brigou muito pouco na vida inteira. Nós vamos fazer 20 anos de casados. Nós brigamos muito pouco. Só que pior do que brigar é não brigar. É não ter aquele alerta, porque a briga ela é um alerta. A briga ela é um alerta de que alguma coisa precisa ser ajustada. Mas quando você vai levando assim, de qualquer jeito, e você vai se afastando, vai ficando tudo bem, vai ficando como se vocês fossem coleguinhas, isso foi um sinal para mim muito grande. E foi um sinal muito forte que Deus me mostrou. E ele falou, você precisa voltar para o seu lugar. Porque como você é aquela que toma decisões, você vai ter que sair do lugar dele para ele tomar decisões. Você vai ter que pedir a ele a opinião dele, você vai ter que pedir conselho, você vai ter que deixar ele tomar atitudes, tomar decisões. E isso mudou completamente o nosso casamento. Se eu digo para vocês, eu não tinha problema no meu casamento, mas eu era uma mulher pesada, eu era uma mulher cansada, eu era uma mulher exausta, eu era uma mulher que achava não, eu carregava tudo nas costas e isso era pesado demais para mim. E isso afastava a gente, porque além de tudo eu estava cansada, mas também a gente acaba entrando num patamar de soberba, onde deixa que eu resolvo tudo. Eu resolvo tudo, eu faço tudo, entende? Eu simplesmente não deixava ele fazer nada. Então, não foi fácil, mas foi libertador para nós. E elevou o nível da nossa conexão foi para um nível muito alto. Por quê? Porque ao momento em que eu comecei a dar passos para trás, de não carregar tudo sozinha, de não pegar tudo, de pedir ajuda, de delegar para ele, de explicar a ele como que eu queria tal coisa, porque muitas vezes era assim, eu não sei se é aí na sua casa, você me conta aqui embaixo se você está se identificando comigo. Eu acabava tomando as decisões de tudo e ele não tinha nenhum espaço. E com o tempo eu tive que fazer o quê? Sair, ceder, o que não é nada fácil para uma pessoa colérica e soberba como eu. Porque sim, todas nós somos, mas eu estava naquele lugar de muita soberba. Então, deixar espaço para ele, dar o devido lugar para ele, de dizer, não, papai que vai resolver. Não, conversa com o papai que ele resolve. Ou então, amor, você pode me ajudar nisso? Meu amor, eu estou com dificuldade nisso, nisso e nisso. O que você acha? Você faz isso com seu marido? Se você não faz, eu tenho certeza que você está pesada, cansada, exausta. E muitas vezes você acaba olhando ele assim, ó, não faz nada direito mesmo. Eu vinha trabalhar aqui no escritório, eu vinha pra cá e eu não conseguia confiar nele com as crianças lá dentro. Por quê? Porque não era do meu jeito. Porque não era como eu queria. Hoje,
é do jeito que ele quer. Ah, mas não é, não faz direito. Não, mas eu também não faço. Por que ele tem que fazer? Por que o que eu faço é direito e o que ele faz não? Então isso mudou completamente. E aos poucos a gente foi se reconectando. Na verdade, não foi uma reconexão, porque a gente estava junto, a gente sempre se amou muito, 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 muito. A gente se ama muito, eu e Renato. Só que a gente foi desacelerando o passo, sabe? E aí quando eu entendi isso, Deus agiu profundamente no nosso amor, na nossa comunicação, nos nossos planos, nas nossas conversas. De eu ter um tempo para ele, de eu pedir ajuda, de eu conseguir chorar, sentar e dizer para ele. Eu vivia pedindo ajuda para um monte de gente, eu não conseguia pedir ajuda para o meu marido. Eu vivia desabafando com um monte de gente, eu não conseguia fazer isso com meu marido, pois hoje ele é essa pessoa que me acolhe. Ele começou a tomar decisões, ele começou a partir, né? A ser aquele que tomava a iniciativa. Então, isso mudou completamente. E isso mudou também na nossa vida íntima. Por quê? Porque eu comecei a entender um pouco mais o Renato, quais eram as nuances que ele gostava, sabe? Da nossa intimidade. Claro que eu não vou contar aqui para vocês, mas foi nítido perceber que ele queria tomar a iniciativa, mas ele não encontrava espaço. E é importante para você, se você tem essa tendência de tomar conta de tudo e seu marido se esquivar e se omitir, isso é um sistema familiar, isso é um padrão de sistema familiar. Então, se você entende isso, vocês vão ter que estar o tempo inteiro se equilibrando esse prato. Você vai ter que equilibrar o seu feminino para que você não se torne a mandona de tudo, e ele vai ter que equilibrar o masculino dele para que ele não se omita e vá se acomodando, porque muitos homens são assim. Então hoje eu entendo isso e a gente vai, eu muito mais porque eu sou mulher e eu vivo de desenvolvimento humano, né? Eu sou mentora de esposas, então eu estou sempre vendo uma situação que pode melhorar. Ele como homem vê muito mais a vida acontecer, o cotidiano, enfim. E quando eu percebo que a gente está saindo um pouco dessa linha, eu vou lá e volto de novo. Então eu fico mais amorosa, mais acolhedora, mais silenciosa. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco pra frente. Eu vou fazer um vídeo só sobre o silêncio dentro do casamento. E as coisas mudaram completamente. Posso dizer que nós demos um salto de amadurecimento, um salto de companheirismo, um salto de conexão, um salto de amor. Eu passei a admirar muito o Renato, porque quando a gente é muito pesado, quando a gente toma muita decisão, a gente acaba se afastando da admiração. Por quê? Porque ele vai se tornando um fraco na nossa frente, né? E eu pensava assim, caramba, por que ele não faz? Caramba, eu queria tanto que ele fizesse. E aí tem a questão das redes sociais, você vê um monte de homem, né? Um monte de maridos virtuosos, aí você começa, por que meu marido não faz isso, por que não faz aquilo? Sim, eu já pensei nisso. Eu já pensei nisso. Mas hoje não. Hoje Deus mudou a minha mente, hoje Deus moldou o nosso relacionamento de maneira que eu admiro meu marido demais. E nós temos uma conexão muito maior. Nós estamos num momento muito privilegiado e que é o que eu desejo para você também. Por isso eu estou aqui contando essa situação para você. Para que se você estiver vivendo essa situação, saiba, tem solução. Saiba, você pode sair desse lugar, pedir ajuda, pedir conselho, silenciar quando tiver de tomar uma decisão, deixá-lo tomar as decisões, para que ele então assuma o lugar de chefe da família, de cabeça da relação de vocês. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente se torna leve. Essa é a leveza que toda mulher deveria experimentar, eu não tenho a menor dúvida. Então, se hoje você deseja fazer esse caminho de leveza, de partilha com seu marido, faça isso, faça esse exercício. Se você percebe que você está tomando decisões demais, que ele já está se esquivando, que ele não quer nem saber mais, é normal, é próprio da sombra do homem. Você tem que entender isso. Agora, quando você sai do lugar, quando você cede o lugar que nem é seu, você está cedendo o lugar que é dele, porque o lugar de decisão deveria ser dele dentro da sua casa. Eu sei que muitas pessoas vão dizer para você que não, que você que tome decisão, que você pode ser independente, mas é maravilhoso quando entendemos que nós, casadas, que temos a vocação ao matrimônio, não precisamos caminhar sozinha. Por mais que a gente saiba, não caia a nossa mão, mas a gente sabe que a gente não precisa caminhar sozinha.
Fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, mulher, porque vem muita coisa boa por aí. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma esposa forte, sábia, madura, leve e feminina. O seu casamento vai ser segundo o coração de Deus. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.